Cresce a procura por contratos de previdência privada na região. Bancos chegam a registrar 75% de aumento na abertura de novos planos. Com contribuições mensais, serviço garante uma renda complementar à aposentadoria. Idoso de 72 anos morre atropelado na Avenida Bacabal, em São José dos Campos. O motorista, que estava num carro roubado, ainda não foi encontrado. O local foi cenário do atropelamento de 4 pessoas em 2017. Governo de Isaías Santana anuncia a coronel Eliane Nicolucci para o comando da Secretaria da Segurança e Defesa do Cidadão de Jacareí. Rodrigo Garcia, vice-governador de São Paulo, participa de evento em São José dos Campos com empresários e lideranças corporativas da região para falar de novas oportunidades no mercado e parcerias com o governo do estado. Muito além das massas, família de Quiririm mantém tradição de produzir linguiças artesanais. Receita original dos imigrantes que participaram da fundação do distrito. Faz sucesso durante a festa em homenagem à colonização italiana. Segunda-feira, 15 de abril. Bem-vindos, este é o Band Cidade, segunda edição. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. Bancos privados chegaram a registrar um aumento de 75% nos contratos de previdência privada aqui na nossa região. Com contribuições mensais, quem contrata esse tipo de serviço garante um dinheiro extra durante a aposentadoria, pago graças à economia feita ao longo de anos através de uma contribuição por um sistema independente do INSS. Uma renda complementar que no futuro pode fazer uma grande diferença, ainda mais agora com as mudanças previstas pela reforma da Previdência. A Maria Lúcia é professora universitária e de ensino técnico há 28 anos. Há muito tempo ela esperava chegar setembro para completar 60 anos e finalmente ter o direito de se aposentar por idade. O problema é que se a reforma da Previdência for aprovada, tudo indica que ela vai ter que esperar um pouco mais. É uma grande angústia também, porque nós ficamos assim, acompanhando as notícias, mas você nunca tem uma certeza, né, de que a coisa vai acontecer até julho ou que não vai acontecer. A incerteza também de que as regras vão ser mantidas para quem já está aí próximo a se aposentar ou não vão ser mantidas. A questão do pedágio que nós vamos ter que pagar. E a questão que é bem claro que quando for aprovada a reforma, quem tiver já o direito garantido, ou seja, já tem os requisitos, ele pode se aposentar com as regras atuais e os demais não. Então, assim, como ficaria a nossa situação? Hoje, na aposentadoria por idade, é preciso ter 60 anos no caso das mulheres e 65 no caso dos homens e ter contribuído no mínimo 15 anos. Na proposta do governo, a idade mínima das mulheres sobe para 62 anos, já os homens permanecem com 65. O tempo mínimo de contribuição aumenta para 20 anos. Atualmente, recebem aposentadoria integral os homens que completam 35 anos de carteira assinada e as mulheres com 30 anos de registro de trabalho. Com a reforma, só tem direito quem trabalhar por 40 anos. Com tanta mudança prevista, nas ruas não é difícil encontrar quem já pensou em uma previdência privada. A gente fazendo assim um servicinho por fora já dá para você fazer o seu investimento para o futuro, principalmente quem não tem um emprego, né? Eu já pensei nisso, mas não pesquisei ainda, não procurei ainda, não me informei ainda sobre o assunto, mas penso nessa possibilidade, sim. Se depender do governo, realmente vai estar difícil para a gente conseguir aposentadoria com tempo de trabalho ou mesmo pagando. Eu acho que seria uma boa. Pois é, a discussão da reforma da Previdência em Brasília tem motivado muitos brasileiros a procurarem em instituições financeiras o serviço de previdência privada. Funciona como um título de capitalização. Contribuindo com um valor mensal, no futuro a pessoa garante uma aposentadoria que será paga pela própria entidade. No Banco Santander, a procura no Vale do Paraíba cresceu 75% no primeiro trimestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. A instituição responsável pelo serviço no Banco do Brasil também registrou aumento expressivo nos últimos meses na região. Em média, na Brasilprev, mais de 60% dos clientes têm até 50 anos e acumulam mensalmente entre R$300 e R$400 ao mês. Mas é importante mencionar que o perfil das pessoas que têm previdência está mudando.
Por muito tempo, o produto foi utilizado como um meio de diversificação de investimentos, ou seja, o mercado capturava recursos já existentes em outros investimentos. Agora, estamos em uma nova fase, que a gente chama de segunda onda da Previdência, em que as pessoas guardam mensalmente pequenas quantias para construir riquezas para o futuro. Inicia um processo de construção de riqueza. É uma oportunidade de democratizar a Previdência para faixas mais baixas de renda. Segundo economistas, a previdência privada pode servir até mesmo como um complemento da aposentadoria paga pelo governo. Mas para valer a pena, a recomendação é que o serviço seja contratado pelo menos 10 anos antes da data prevista para o contribuinte se aposentar. Quanto mais jovem a pessoa começar a aplicar, com 25, 26 anos, mais ela vai se beneficiar da capitalização e mais ela vai ter no futuro. Quanto mais avançada a idade a pessoa tiver, ela, para ter um valor que ela deseja, ela vai ter que contribuir mensalmente por um valor a maior. A mensalidade se torna maior quanto mais tempo você demora. Este especialista em finanças alerta ainda que quem optar pela previdência privada precisa entender que o dinheiro tem data certa para ser sacado. Previdência é para o longo prazo. Aplique e deixe lá. Se você não tem certeza que vai precisar do dinheiro, perde uma parte só e coloca em previdência e trio para uma outra, num CDB, numa poupança, num tesouro direto, uma reserva para emergências. Mexer na previdência antes do tempo é perda de dinheiro. A Maria Lúcia até tem previdência privada, mas faz apenas 5 anos que contratou o serviço. Por isso, a professora ainda não tem direito a receber a aposentadoria particular. Se pudesse voltar no tempo, ela com certeza teria feito diferente. Eu optei pela Previdência, eu deveria ter optado antes, mas ainda o valor é muito pouco, né, para que eu possa requerer esse valor para me ajudar na minha aposentadoria. Eu oriento todos os profissionais, mesmo que você comece com um valor mais baixo, que você faça essa poupança, que eu até acho que a Previdência privada para você garantir lá no futuro, porque, infelizmente, no Brasil, a instabilidade política e econômica é muito grande. Fica a dica dos mais experientes para os mais novos, né? Antecipar e fazer um caixinha aí para o futuro, né? Cenário de uma tragédia em 2017 que tirou a vida de 4 pessoas, a Avenida Bacabal, em São José dos Campos, voltou a registrar mais uma morte violenta. Nesse domingo, um idoso de 72 anos que estava indo à missa também morreu atropelado na via. Segundo testemunhas, ele passava pela faixa de pedestres no momento em que o sinal estava fechado para os veículos. O corpo da vítima foi arrastado por cerca de 100 metros. O carro que causou o acidente era roubado. O proprietário foi localizado, mas os ocupantes ainda não. Para a família e os amigos, o que fica agora é a boa lembrança. A gente guarda no coração aquela saudade, a gente se lembra daquele convívio que a gente tinha, da família, né? Ele, não só ele, mas a esposa, toda a família dele, sempre foi um pessoal muito amigo de todos ali dentro do condomínio. É uma coisa que a gente não tem nem como explicar. Mas também uma certa revolta pela forma como tudo aconteceu. A gente fica até meio revoltado com a situação, né? Porque uma pessoa boa, uma pessoa amiga, uma pessoa que estava sempre ali junto com a gente, sorrindo. E pegar numa situação de um bandido que não tem nada a ver, atropelar uma pessoa, matar. O corpo de Nerivaldo Julião de Souza, de 72 anos, foi enterrado na manhã desta segunda-feira em São José dos Campos. A família ainda não tem detalhes de como o acidente aconteceu, mas segundo Ricardo, sobrinho do aposentado, os policiais já sabem que o carro que atropelou Nerivaldo foi roubado. A polícia contou o seguinte, que esse carro foi roubado, né? E fizeram ligação direta nesse carro. E o dono não sabia, porque o dono do carro tinha comprado outro carro. E esse carro estava na esquina da casa dele, onde ele mora. Ele não percebeu que tinham roubado o carro.
Daí quando a polícia foi lá, identificou a placa, tudo, e foi no endereço do dono do carro, ele estava em casa normal e não sabia que o carro tinha sido roubado. Ainda segundo Ricardos, testemunhas disseram que havia 4 pessoas dentro do veículo e eles não pararam para prestar socorro. Não respeitaram a sinalização, não respeitaram nada, nem tentaram se desviar do meu tio. Atropelaram ele, né, como passasse por cima, ele ficou em cima, preso na capota, eles deram uma freada brusca e caiu no chão ali no cantinho e ali ficou, né? O acidente aconteceu por volta das 6 horas da manhã deste domingo, neste ponto da Avenida Bacabal, em São José dos Campos. Testemunhas contaram à polícia que Nerivaldo estava atravessando na faixa de pedestres quando foi atropelado e o corpo chegou a ser arrastado cerca de 100 metros. O sinal estava vermelho. Ele estava vindo da reunião lá da igreja, do encontro dos homens, da oração, e tinha marcado com a minha tia, né, minha tia Marina, para eles se encontrarem para ir para a missa de Ramos. Ela foi para ver o encontro dele. Aí quando ela desceu lá do apartamento, vem andando, que em frente onde aconteceu o acidente, ela viu aquele monte de luzes e tudo, né, faróis e tudo, ela foi descendo e olhando. E quando ela avistou, ela já reconheceu ele. Há menos de 2 anos, em setembro de 2017, outro acidente grave também ficou marcado na Avenida Bacabal. 4 pessoas morreram atropeladas e o motorista também fugiu, sem prestar socorro. O autor do crime, Matheus de Jesus Souza, de 20 anos, se apresentou à polícia só em fevereiro desse ano. Ele deve ser interrogado ainda essa semana pela Justiça por videoconferência. Foram enterrados esta tarde em São José dos Campos os corpos de mãe e filha, vítimas de um grave acidente ocorrido neste domingo na rodovia Dom Pedro, em Jacareí. O carro onde elas estavam perdeu o controle, entrou na pista sentido Campinas e bateu em um caminhão. Raquel Paiotti, de 32 anos, e a filha, Juliana Paiotti, de 6, foram socorridas pelos bombeiros, mas não resistiram aos ferimentos. O motorista do carro, marido e pai das vítimas, foi encaminhado em estado grave para o Hospital da Vila Industrial, em São José dos Campos. A família não autorizou a divulgação do estado de saúde dele. E o corpo do policial civil de Lorena, Valtemir Espíndola, de 49 anos, desaparecido numa região de mata em Piquete há quase 2 semanas, foi resgatado hoje pelo COI, o Comando de Operações Especiais da Polícia Militar. Ele foi encontrado ontem próximo a uma cachoeira, mas como o local era de difícil acesso, foi necessário organizar uma operação para a retirada do corpo. Uma perícia feita pelo Instituto Médico Legal de Guaratinguetá apontou hipotermia como a causa da morte. A vítima também apresentava vários ferimentos pelo corpo, mas ainda não foi possível concluir se eles foram motivados por alguma queda. Valtemir Espíndola vai ser velado em Piquete. O sepultamento está marcado para amanhã. E ainda nesta edição do Band Cidade, 17 mil casas devem ser vistoriadas em São José dos Campos durante a nova análise de densidade larvária do município. O levantamento vai mapear a infestação do mosquito Aedes aegypti na cidade. E ainda, Rodrigo Garcia, vice-governador de São Paulo, participa de evento em São José dos Campos e discute sobre o desenvolvimento da região. Hora certa, agora 7 horas e 3 minutos.